Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui pela graça de Deus para mais um estudo da Palavra de Deus. E eu estou começando uma nova série de estudos. Vou começar com muita ousadia no livro de Apocalipse. Nós sabemos que alguns livros da Bíblia nos trazem uma certa dificuldade no entendimento. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com 3 livros da Bíblia. O primeiro é Cantares de Salomão. Eu tenho muita dificuldade de entender o contexto daquele livro. Uns estudiosos dizem que aquilo a alusão ali é realmente ao romance de um noivo e uma noiva, outros dizem que é Cristo e a igreja, e fica um negócio no ar, eu tenho dificuldade. O segundo livro que eu tenho dificuldade com eles é o livro de Ezequiel. Aquelas visões, aquelas revelações de Ezequiel ali me deixam um tanto confuso. Um fala de homens com rodas e coisas assim, eu fico muito confuso. E o terceiro livro é o Apocalipse, que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender. Eu não vou fazer aqui um estudo de escatologia, mas vamos ver as lições e aprendizado que existe no livro de Apocalipse para nossos dias de hoje. Sabemos que Apocalipse abrangia o passado, o presente e o futuro é agora, chegou em nós o futuro da igreja. Vemos que havia mais ou menos 60 anos que Jesus havia subido ao céu. Todos os apóstolos de Jesus já haviam morrido. Inclusive o apóstolo Paulo já tinha faz uns 30 anos que tinha morrido, tinha sido sacrificado. Todos sacrificados pela palavra de Deus por causa da pregação do Evangelho. João, no entanto, viveu quase 100 anos. E segundo a história, esse livro foi escrito por volta de 90 a 95 depois de Cristo, contando do ano 1, né? João tinha beirando 100 anos. E diz a história que João morreu de causa natural. Conta os historiadores que o rei de Roma certa vez condenou João à morte, mandou colocá-lo num caldeirão de óleo fervente. E isso não surtiu nenhum efeito na vida de João, ele saiu ileso. E depois disso, João foi exilado na ilha de Patmos. Isolado ali, talvez pensasse ter sido esquecido pelo Mestre amado, entregue à própria sorte, quando de repente, eis que, estando em oração no dia do Senhor, segundo ele mesmo relatou, ele vê o céu se abrindo e vislumbra na sua frente ninguém menos que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em toda a sua glória, majestade e poder. E Jesus lhe disse: o que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Detalhe interessante. Jesus citou as 7 igrejas da Ásia em ordem de uma caminhada, como se eu pegasse uma estrada daqui para algum lugar e fosse passando de cidade em cidade, sem pular nenhuma, sem passar à frente de nenhuma. Jesus citou para ele: escreve as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que era a última do caminho. Jesus fez uma avaliação das igrejas, como que pedindo conta dos talentos dados a elas, né? Jesus pede conta. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho, diz que o rei vai pedir conta dos talentos que ele deixou com os seus servos e vai pedir conta a cada um de nós. O texto base é Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 8, eu quero ler aqui. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E o texto áureo dessa lição é o versículo 3, que fala de bem-aventurança.
O versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve a palavra dessa profecia, e bem-aventurado o que guarda as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Os irmãos veem assim, há 2000 anos atrás, o próprio Jesus já falando que o tempo estava próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E ele diz no verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o que lê. Por que ele escreveu esse bem-aventurado o que lê? Na época que foi escrito o Apocalipse, a palavra escrita era muito rara. Nós já vemos no tempo de Jesus, na Galileia ali, que somente o sumo sacerdote tinha o livro da lei, tinha a lei de Moisés ali para ler no dia de sábado. A multidão se juntava no templo e somente um lia a palavra, até que aconteceu aquele dia em Nazaré que Jesus, quando o sacerdote levantou a mão e falou assim, quem quer ler a palavra hoje? E o Senhor Jesus levantou o dedo e ele entregou para ele o rolo de pergaminho, e Jesus leu o texto onde dizia sobre ele, né? O Espírito de Deus é sobre mim, pois me ungiu. E ele disse, essa palavra se cumpriu hoje nas vossas vidas. Então, ler a palavra era uma bem-aventurança. E segundo, ele fala assim, é bem-aventurado aquele que ouve. Quando você não pode ler a palavra, você ouve a palavra, você também é bem-aventurado. Mas mais bem-aventurado é aquele que pratica a palavra, que guarda a palavra. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra dessa profecia e as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu não quero falar aqui de escatologia, de últimas coisas, mas nós vemos pelos acontecimentos. Eu, por exemplo, passei um pouco de 60 anos e quanta coisa já mudou nesse tempo que eu estou vivendo, quanta coisa já aconteceu e está acontecendo rapidamente, como essa crise que nós estamos vivendo neste momento, que arrasta toda a humanidade. Nós sabemos que Jesus está se aproximando, o dia da igreja do Senhor subir está próximo. O Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Jesus nos mostra através da revelação a João como serão os últimos dias da igreja na terra, assim como os últimos dias de toda a humanidade, o tempo do fim. Se no livro de Gênesis tudo é começo, no Apocalipse tudo caminha para a consumação de todas as coisas, para o desfecho final, que na verdade é o recomeço de uma nova dispensação. O reino não acaba nunca, a igreja não acaba nunca, ela só vai mudar de lugar, nós vamos mudar daqui para a glória de Deus. É o último livro profético do Novo Testamento, embora a profecia esteja presente em todos os livros do Novo Testamento, somente Apocalipse é considerado um documento profético. No grego, Apocalipse quer dizer remoção de um véu estendido sobre algo que deve ser conhecido por nós. Por isso é chamado de revelação. A ideia da palavra apocalipse ou revelação no grego é parecido quando você tem um alimento sobre a mesa que está coberto, você não sabe o que é, você levanta a toalha para dar uma olhada. Assim Deus, através de Jesus Cristo, revelando a João as últimas coisas,
foi como levantando um véu e mostrando algo que ninguém conhecia. E ele mostrou a João para que João falasse conosco, né? Ao mesmo tempo, é uma carta ou epístola enviada aos cristãos. A mensagem é profética, ou seja, futurística. Era uma mensagem para coisas que ainda iriam acontecer. Ela traz advertências, exortação, ensinamento e consolação aos cristãos de todas as épocas e lugares. O Apocalipse pode ser lido e entendido em qualquer lugar da terra, em qualquer língua, em qualquer dialeto. Dá para entender a palavra do Senhor, porque ela foi enviada para nós. E nos convidando a esperar o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Autoria, João. Aquele mesmo João, filho de Zebedeu, discípulo de Jesus, irmão de Tiago, o mesmo que escreveu o 4º Evangelho e as 3 epístolas chamadas universais, 1º, 2º e 3º João. No finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Por causa da profundidade teológica de João, ele é chamado às vezes de João, o teólogo. É o mesmo discípulo a quem Jesus amava, que ele mesmo diz em capítulo 13 do Evangelho, verso 23. O discípulo a quem Jesus amava. João não só se sentia amado, todos sabiam disso. Você sabe, por exemplo, que na última ceia, quando Jesus falou assim, que no meio deles havia um que havia de traí-lo, que seria Judas, ninguém sabia quem era. E eles começaram a perguntar, quem é, Senhor? Sou eu? Por acaso sou eu? Será que é eu que vou trair o Senhor? E Pedro, a Bíblia diz que Pedro fez sinal a João, que estava pertinho de Jesus, para perguntar a ele. E João encostou no peito de Jesus e falou assim, Senhor, quem é? Jesus falou assim, aquele que eu der o pão molhado no vinho é esse que vai me trair. Logo em seguida entregou o pão molhado para Judas, que já saiu para traí-lo. Então João era mesmo muito chegado de Jesus, ele mesmo se chamava de discípulo amado. A data foi escrito mais ou menos entre 90 e 96 depois de Cristo, durante o governo do terrível Domiciano, governador de Roma. Perseguidor dos cristãos, homem terrível. O local foi a ilha de Patmos, uma pequena ilha da Grécia, a 55 quilômetros da costa da Turquia, que era um lugar usado como reclusão para os inimigos de Roma. Quando tinha alguém que eles queriam, que eles não condenavam à morte, eles condenavam ao exílio perpétuo, e mandava para a ilha de Patmos, a pessoa ficava ali até acabar a sua vida, até morrer. Às vezes de fome, às vezes de doença, e ele ficava ali isolado até a morte. O tema, o próprio autor o chama de Apocalipse, ou revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. É uma série de visões, imagens, símbolos e figuras, revelando os conflitos do povo de Deus e sua vitória final sobre o império das trevas, e os redimidos a desfrutar das eternas bem-aventuranças. Num tempo de perseguição tremenda que a igreja primitiva viveu, para vocês terem ideia, todos os apóstolos foram sacrificados por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Não só eles, mas muitos outros discípulos que vieram depois foram sacrificados também, decapitados, serrados ao meio. João foi o único que prevaleceu e, segundo a história, morreu de causa natural, morreu de velho. Então era um tempo de muita frustração. Muitas vezes havia perguntas como assim, se a igreja é de Deus, se Deus nos colocou para pregar o Evangelho, por que estamos sendo tão perseguidos, mortos por causa do Evangelho? Mas Jesus quis mostrar na visão do Apocalipse que existe um futuro para a igreja, que existe um lugar de descanso, esse lugar está em Cristo. Como diz a música que nós conhecemos, esse lugar é no Senhor, que existe um futuro glorioso para a igreja do Senhor. As divisões, lá fala as coisas que tens visto,
ou seja, a visão do Cristo glorificado no meio dos 7 castiçais, as coisas que são as cartas enviadas por Jesus por meio de João às 7 igrejas da Ásia, e as coisas que depois dessa hão de suceder, ou seja, a aparição do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e a inauguração da Nova Jerusalém eterna. Tudo isso foi falado, mostrado a João no Apocalipse, e são coisas que fazem parte da nossa esperança futura. E os objetivos das cartas? As cartas escritas por João tinham em vista corrigir desvios doutrinários e desvio de conduta das igrejas da Ásia. Jesus cuida da sua igreja e usa homens que ele mesmo inspira para dirigir a sua igreja, a sua obra. A obra é do Senhor e o Senhor usa homens para dirigi-la. Segundo, consolar os santos que eram impiedosamente perseguidos pelas autoridades romanas, sendo João um deles. Ele estava isolado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, ele diz no primeiro versículo. Terceiro, alertar contra a brevidade da volta de Cristo. Um aviso à igreja daquela época, que esse aviso bate soa nos nossos ouvidos, até nos dias de hoje, que Cristo está para voltar. Nós não podemos esquecer isso em nenhum momento da nossa vida, porque mesmo que não alcancemos o arrebatamento da igreja, Cristo virá para cada um de nós a qualquer momento. Ninguém sabe a hora que vai ser chamado, ninguém sabe a hora que vai ser levado dessa terra. Nós precisamos estar preparados com o nosso coração, preparado no Senhor para este momento. Então é sempre um aviso, o Apocalipse é um aviso para cada um de nós que a nossa hora vai chegar, né? Observação. Eu já falei dessa observação, que na época não haviam livros, e nas congregações havia um exemplar que era lido pelo oficial do culto, por isso a recomendação de Jesus: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda a palavra dessa profecia, pois o tempo está próximo. O Apocalipse nunca foi um livro tão fácil de entender, por isso, às vezes, evitado por nós. Muitas pessoas evitam até ler o livro do Apocalipse, né? A igreja denominada noiva do Cordeiro precisa entender o que está escrito na carta que o noivo lhe enviou. Se Apocalipse é uma carta que foi enviada para a igreja precisa entender o que está escrito nessa carta. Se é um aviso de Cristo a cada um de nós precisamos entender este aviso. Porque ninguém vai escrever uma carta que eu recebo e não possa entendê-la. Mas se é uma carta para que eu possa entendê-la, né? Então que nós possamos buscar. E a única maneira de entender é ler com interesse, amor e dedicação, buscando discernimento e a revelação do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a entender a carta do Apocalipse. Eu quero passar uma segunda parte aqui, falando sobre a visão de João. O título aqui é a visão do Cristo glorificado. As revelações feitas ao apóstolo João foram em uma linguagem cifrada, que era bem comum entre os judeus, mas para nós hoje às vezes nos parece assustador. Apocalipse, se a gente não buscar entender do jeito que foi escrito, para quem foi escrito, parece uma tragédia. Fala de tanta coisa terrível, mas nós sabemos que Deus nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós, né? O próprio João nos diz ter sido arrebatado em espírito no dia do Senhor. E estando em estado de êxtase, tenta descrever algo indescritível. Nós vemos na linguagem de João, no Apocalipse, que ele tentava falar de coisas que ele nunca tinha visto. Ele dizia assim: eu vi algo parecido com alguma coisa assim, como se fosse isso ou aquilo. E ele mesmo não sabia descrever o que ele estava vendo, porque ele via coisas que ele nunca tinha visto na sua vida. Então, é a visão que João teve. Então ele disse assim que ele estava
no dia do Senhor, estava em oração e foi arrebatado em espírito. E quando ele se viu num lugar estranho, uma visão estranha, diferente, ele estava fora da terra, ele ouviu uma voz por trás dele, chamando-o para virar para aquele lado. E ele descreveu essa voz como voz de trombeta, uma voz muito forte. É como um trovão muito forte que nos faz dar um pulo de susto às vezes, foi aquela voz que falou atrás de João. Um som majestoso, um som sobrenatural, algo que ele nunca tinha ouvido na sua vida. Virando-se para ver, avistou 7 castiçais de ouros, e entre eles um ser semelhante ao Filho do Homem, ou seja, tinha forma humana. Jesus apareceu a João com forma humana. E João o reconheceu como sendo Jesus glorificado. A visão era estrondosa, era terrível, era algo que causava até medo, de tão terrível era. Esse ser que João viu usava vestes longas como de um sacerdote, isso representando ser o que é, sumo sacerdote das nossas almas e o grande intercessor em favor dos santos e o mediador entre Deus e os homens. Nós sabemos que Jesus exerceu os 3 ministérios do Antigo Testamento. Ele era rei, sacerdote e juiz ao mesmo tempo. E tinha em volta do seu corpo um cinto de ouro, representando sua posição de rei dos reis e senhor dos senhores. Quem usava cinto de ouro era rei. E a cabeça e os cabelos brancos como uma branca lã, revelando a sabedoria, a santidade e a eternidade do Cristo glorificado. Os seus olhos como chama de fogo demonstravam a onisciência e o conhecimento, que nada passa sem ser visto por ele. Essa visão que João teve no Apocalipse. Os pés semelhante a bronze polido, tem uma tradução que diz latão reluzente, demonstram onipotência e poder para esmagar e subjugar os seus inimigos. A voz como o som de muitas águas, ou seja, voz forte, poderosa e irresistível. Isso nos diz, meus amados, que quando soar a voz do juízo de Deus não haverá contestação, não haverá réplica ou tréplica, mas todas as outras vozes se emudecerão diante da voz dele. A voz do Senhor é um poder tão tremendo, que quando o Senhor falar, toda a língua há de calar, e só confessar que Ele é Senhor. E todo joelho há de se dobrar diante dele, a voz dele quando falar. A voz como o som de muitas águas. Essa visão que João teve de Jesus glorificado foi muito diferente do Jesus que ele conhecia, muito diferente do Filho do Homem, perseguido pelos fariseus por não ser exatamente o que eles imaginavam ser o Messias. Sabemos que os judeus esperavam um Messias político, alguém que se assentasse no trono de Davi, mas o trono material mesmo de Davi, e dominasse sobre Israel e livrasse o povo do poder de Roma. E houve muitas decepções porque o que eles esperavam não era isso. Então, Jesus foi perseguido por isso, pelos fariseus, porque não era o Messias que eles esperavam, o Messias político. Não era também a imagem do servo que lavou os pés dos apóstolos. Quanta diferença daquele Jesus que lavou os pés dos apóstolos com o Jesus que apareceu a João agora, glorificado, todo o poder, toda a autoridade. Nem parecia com a imagem do preso no Getsêmani pelos soldados romanos e condenado à morte na cruz, mas a visão do Cristo glorificado, cuja face brilha como o sol no seu resplendor. E ele mesmo disse, em Mateus capítulo 28, verso 18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele disse ainda que tem a chave da morte e do inferno. E vive para todo sempre. Esse é o Jesus glorificado que se revelou a João no Apocalipse. Qual foi a reação de João?
Ele mesmo disse assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. João, quando viu aquela visão, ele caiu como morto, desfalecido. E me lembrei aqui de algumas pessoas na Bíblia que viram Deus, tiveram a visão do céu, a visão da glória de Deus. Moisés, por exemplo, quando viu a sarça ardendo, que a sarça ardia e não se queimava, ele falou assim, vou virar para lá e vou ver essa grande visão. E quando ele aproximou da sarça, uma voz forte disse para ele assim, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é lugar santo. E a palavra diz que Moisés se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus. Daniel teve uma visão do Senhor e disse ter ficado fraco, trêmulo e muito pálido e quase desfalecido com a visão que ele teve. Isaías, quando viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, ficou tão apavorado que ele pensou que ia morrer. Ele falou assim, ai de mim, vou perecer. Tão apavorado ele ficou com aquela visão. E Saulo de Tarso encontrou com Jesus no caminho de Damasco, não suportando o brilho da glória de Deus, caiu por terra completamente cego, precisou ser guiado pela mão por outra pessoa. É impossível ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Tem um hino antigo que diz assim, Jesus entrou na minha vida e nunca mais eu serei o mesmo. A pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, nunca mais ele volta a ser o mesmo. Ele pode ser até ex alguma coisa, mas o mesmo ele não volta a ser, porque ele é transformado pelo poder de Deus. É impossível ver a glória de Deus e não se prostrar a seus pés. Apesar de que sempre que Deus se apresenta a alguém, é estarrecedor, é terrível, é tenebroso, mas a intenção dele não é apavorar ou amedrontar ninguém. Mas a mensagem do Senhor é, em toda a Bíblia, não temas. Deus sempre diz em vários trechos da Bíblia, não temas, não tenha medo. E no Apocalipse ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, eu sou o que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1,18. O Cristo glorificado é aquele que levanta o caído. Muitas pessoas têm uma imagem distorcida de Jesus, que Jesus como rei, verdadeiramente, ele tem o poder de julgar e de condenar no caso. Mas ele nos ama e a vontade do Senhor é que todos sejamos salvos, a vontade dele é nos abençoar. Já falei algumas vezes, Martim Lutero, antes da reforma, ele disse assim que ele tinha uma visão de Deus, um Deus carrasco, um Deus que castigava com chicote aqueles que erravam. Ele custou entender que Deus é amor, que Deus sabe das nossas fraquezas e nos entende como ninguém, e Ele nos perdoa, Ele tem prazer em nos perdoar. Então o Cristo glorificado é aquele que levanta o caído, aquele que restaura o fraco, que firma as mãos e os joelhos desconjuntados, que perdoa o pecador que se arrepende, que restaura e leva para a glória. O plano de Deus para nós, como igreja dele, como povo escolhido, como povo chamado, é nos levar para a glória. Então, cabe a cada um de nós buscar entender a palavra de Deus. E como disse o versículo que nós lemos no texto áureo, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda a palavra no seu coração. E Tiago chega a dizer assim que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, como alguém que olha no espelho e logo que vira as costas esquece como era o seu rosto, mas que nós possamos ser praticantes da palavra, viver aquilo que pregamos e pregar o que vivemos, é o mais importante, porque como disse, o tempo está próximo, como diz o texto aqui, o tempo está próximo, o fim está próximo, e ainda que não seja o dia do arrebatamento da igreja, quando Jesus vai levar todos, pode ser que Ele me chame, que Ele chame você, que nós possamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Deus te abençoe nesse dia, fique na paz do Senhor.